Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. E a palavra de Deus relata: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Até aí. Amados, eu quero te perguntar o seguinte: você quer ver Deus fazer milagres na tua vida, na tua família? Amém? Então preste atenção. Deixe o comodismo, pare de dar desculpas e tome uma atitude. A ministração desta noite é para que você tire os teus olhos das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, do corre-corre, e você olhe para Deus, você olhe para Jesus, porque é Jesus que vai fazer o milagre que você precisa. É o Senhor que vai abrir a porta que você precisa. É Ele que vai cuidar, sarar a enfermidade que você tem. É Ele que vai responder às orações que você tem feito e colocado diante da presença de Deus. E como este homem, existem muitas pessoas dentro da igreja. A Bíblia relata que em Jerusalém, em uma das entradas, Jerusalém ela era murada, uma cidade grande, e em uma das entradas, a qual ele chama de porta das ovelhas, existia um tanque, como se fosse uma piscina. E ali dentro existiam 5 colunas, e aquele tanque tinha muitas águas. Diz os pesquisadores que era uma fonte que existia ali naquele lugar. E conta a palavra de Deus que de tempos em tempos, não sabemos quanto tempo, um anjo vinha e agitava aquelas águas de uma maneira sobrenatural. E o primeiro que adentrasse, caísse dentro daquele tanque de águas, ficava curado de qualquer enfermidade. Pastora, será que isso é verdade? Se a Bíblia diz que é, então é. Mas a questão é não saber se o tanque fazia milagre, se o anjo descia ou não descia. Porque a Bíblia diz que durante 38 anos, um homem enfermo ia àquele lugar e nada acontecia para ele. Por que será, irmãos, que nada acontecia para esse homem? Porque esse homem estava numa condição
emocional, não física. Emocional, que fazia com que ele não tomasse uma atitude e caísse dentro daquele tanque. Pastora, você está forçando. Não, não estou forçando. Para um pouquinho para pensar. Ele morava dentro desse tanque, perto desse tanque? Não, ele não morava. Alguém diz que ele estava deitado, ele não podia se mover, não é verdade? Alguma coisa, ele estava enfermo. A Bíblia não fala se ele era paralítico, se ele tinha perna, não tinha perna. A Bíblia fala que ele era um homem enfermo. E alguém levava ele ali e deixava ele lá. Mas este homem não tinha no seu interior a vontade de agir. Ele era como muitos crentes são hoje dentro da igreja. Ele era uma pessoa que ficava esperando alguém fazer alguma coisa por ele. Ele já tinha arranjado alguém que durante todo esse tempo despachava ele ali, coitado, e falava, ó, fica aí. Se der hoje, tudo bem. Se não der, a gente vem outro dia. E tem muita gente assim dentro da igreja. Você convida para vir. Essa pessoa vem no primeiro culto, no segundo, no terceiro, começa uma campanha. Mas ela não está focada em Jesus. Ela está esperando que o milagre dela aconteça se o pastor tiver consagrado, se o diácono tiver consagrado. Como foi ministrado, acho que sexta-feira aqui, as pessoas, elas vêm aqui na frente para fazer o seu voto de oração, a sua campanha, e não ora, não abre nem a boca para orar. Fica aí esperando que alguém coloque a mão sobre ele e algo aconteça. Os pastores, os servos de Deus que estão à frente da igreja e que recebem autoridade para orar, impor as mãos, ungir os enfermos, eles são vasos, meus queridos. Eles são instrumentos usados por Deus para interceder junto a Deus pela sua vida, pela sua oração. Mas Deus, antes de ver a nossa oração, Ele quer ver o seu coração orando, Ele quer ver o seu coração agindo, o seu coração buscando, o seu coração fazendo alguma coisa para chamar a atenção dEle e mover a mão dEle através da sua fé. 38 anos. Esse enfermo era colocado, jogado ali e ficava deitado. E ele não tinha, na mente dele, ele estava emocionalmente tão acomodado, naquele ritmo de esperar que alguém faça alguma coisa por ele, que ele não armou uma estratégia para ficar na beiradinha do tanque ali, já que ele não podia andar. E a hora e ficasse ali 24 horas olhando. A hora que ele visse o movimento da água, ele pum! É ou não é? E assim é muita gente dentro da igreja. Fica esperando um grande seminário. Não que seminário seja pecado. Seminário é uma bênção. Retiro é uma bênção. Pastor de fora é uma bênção. Preletor de fora é uma bênção. Mas fica esperando alguém de poder, de oração forte, de um testemunho sobrenatural para fazer alguma coisa por ele. E às vezes a bênção está tão pertinho dele. Acontece que quando o nosso coração não está focado no Senhor Jesus, nós nos distanciamos dos milagres de Deus,
ficamos cegos àquilo que Deus tem para nós. Esse homem estava lá deitadinho, e Jesus foi naquele lugar, diz que havia muitos enfermos. E Jesus olhou para ele e viu aquilo, e diz a Bíblia, que Jesus disse para ele, você quer ficar são? E ali foi uma coisa somente ele e o enfermo. E a Bíblia diz que quando Jesus falou para ele, levanta, toma tua cama e anda, e Jesus viu que ele reagiu àquele milagre, Jesus saiu escondido para que ninguém o percebesse. O tema da ministração não é o propósito da cura, mas é falar que a cura acontece na vida daquele que para de olhar para as pessoas, depender das pessoas e passa a olhar para Jesus. Quando Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? Ele olha bem para Jesus e começam-se as desculpas. Senhor, olha a minha situação. Não tem quem me levanta daqui e me joga dentro do tanque. Coitadinho de mim, Senhor. E quanto crente dentro da igreja, que passa anos sentado no banco da igreja e não desfruta da vida que Deus tem para lhe dar. Não desfruta das bênçãos, não desfruta da saúde espiritual, emocional e física, da provisão financeira, não desfruta dos milagres de Deus, porque está como esse homem. Nós chegamos aqui na frente e pregamos, falamos sobre a salvação da família. E muitas pessoas começam como esse homem. Mas olha, há tanto tempo fulano bebe. Olha, mas há tanto tempo que meu filho, minha filha é rebelde desse jeito, não se conserta. Há tanto tempo que, olha, desde a geração do meu tataravô, nós enfrentamos este espírito de miséria na nossa família e nós não vamos para frente. Jesus não está interessado em quanto tempo as coisas ruins estão na tua vida. Jesus não estava interessado, e a pergunta de Jesus não foi para o enfermo, dizendo, escuta, por que você está aí deitadinho? Foi isso que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Ele respondeu a pergunta de Jesus? Não. Amados, pare de dar desculpas. Pare de ficar esperando o outro fazer. Quantos casais estão com problemas no relacionamento? Quantos casais estão com problema dentro de casa? E você fala, olha, faz uma campanha. Aí vira o esposo e diz, mas se ela não for, eu não vou. Ou vice-versa. Mas se ele não for, se ele resolver ir, eu vou. Por quê? Você está grudado nele, nela? Vai à luta, meu irmão. Jesus, nessa noite, pergunta para você, escuta, você quer ser curado? Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Você quer que a tua família tenha a minha bênção, a minha paz? Você quer que a minha bênção entre na tua vida? Você quer que a minha bênção venha libertar os teus filhos? Você quer essa bênção nessa noite? Ele diz, você quer? E aí você começa a pensar, né? Você quer ver um grande exemplo como nós somos muitas vezes como esse homem? Você sabe que só há uma condição para a prosperidade?
Quantos aqui sabem qual é a condição para a prosperidade? Só a Di? Só você, Di? A condição para a prosperidade está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse é o endereço de verdade? Para endereço eu sou muito ruim. Dízimos e ofertas. Quando falamos isso, dá até um gelado em muitas pessoas. Que arrepio. Deus, Ele abençoa, diz a palavra, aos crentes e aos não crentes. Ele faz com que a chuva e o sol levante sobre toda a humanidade. É ou não é? São as bênçãos de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, amor, Ele abençoa o homem que Ele criou. Dentro da família cristã, a família cristã tem o básico que Deus coloca ali em Mateus capítulo 5. Para vocês, não fiquem preocupados, porque a comida e a vestimenta vocês vão ter. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. E se vocês confiarem, vocês vão ter. Por isso não ande ansiosos. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar. Ansiedade não tem nada a ver com ficar em casa sentadinho assistindo televisão e tomando Coca-Cola. Mas quando falamos em prosperidade, sobejar, ter em abundância, existem leis espirituais. Onde Malaquias 3,10 diz que Deus faz abundar, abrir a janela dos céus de tal forma, de uma bênção tão grande, se você se submeter ao ensinamento bíblico, dízimo e oferta. Deus leva isso muito a sério. Aí Deus fala nessa noite: você quer continuar sendo abençoado com as coisas que te são necessárias, ou você quer prosperar e abundar? Se você quer ter em abundância, você tem que cumprir o que está em Malaquias. Aí começamos a agir como o paralítico. Jesus só pergunta: você quer prosperar? Aí nós começamos, né? Gastei muito. Fiz burrada. Olha, gastei muito com farmácia, gastei muito com carro, e fiz isso e fiz aquilo. Olha, quando a situação financeira melhorar, aí eu me torno dizimista, um abençoador do reino de Deus. Ah, não. Dízimo é do Velho Testamento. Quando se fala em dízimo, a pessoa anula, né? O Velho Testamento. É Velho Testamento. Quando se fala em dízimos e ofertas que são para que a casa do Senhor prospere neste mundo dos humanos, sempre existem desculpas. Não existe voluntariedade. Mas Jesus não está perguntando se você pode, se você não pode, se você deve, se não deve, se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, se você gosta, se você não gosta. Ele só fala: você quer prosperar? Você está entendendo, meu irmão? Você quer ser curado? Quantas vezes vem alguém: você quer ser curado? Ah, pastora, eu não tenho tanta fé assim, mas eu não perguntei isso. Ai, pastor, olha, você quer que o seu marido seja transformado, ele venha para a igreja, a sua esposa venha para a igreja? Ai, pastor, olha, é tão difícil. Eu não perguntei se é difícil. Jesus não pergunta se é difícil. Ele fala se você quer. E é por causa destas desculpas enganosas que damos, dessa visão tão curta, dessa visão tão parada,
dessa visão bloqueada, que os crentes continuam dentro da igreja, ouvindo de prosperidade e não prosperam, ouvindo de cura e não recebem a cura, ouvindo da bênção do Senhor sobre a família, os filhos que estão dando aquele problema e não recebem a libertação dentro de casa. Casamentos de crentes dentro da igreja, onde na igreja senta juntinho e em casa dorme separado. Na igreja é meu amor, meu bem na frente do irmão. Entrou dentro do carro, sua burra, entra logo aí que eu estou com pressa. Na igreja, ai, meu filho é uma bênção. Coisinha linda, é um exemplo de criança. Entrou dentro do carro, cata a criança pelo pescoço e fala, seu idiota, fica aí, já não mandei você ficar aí? Eu estou falando de coisas que existem, porque são paralíticos na fé. Estão deitados, sentados dentro da igreja há 1 ano, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Dando desculpas para não serem abençoados. Ou esperando que o pastor faça alguma coisa por ele. Vocês já viram aquelas pessoas que saem da igreja porque diz, aquela igreja não tem unção. Aquele pastor, aquela pastora não tem poder. Mentira. Pastor, pastora, servos de Deus são intercessores. Impõe as mãos sobre a sua vida. Mas se você é como esse paralítico que está recebendo a imposição das mãos sobre a sua cabeça e está ali parado, em desobediência, em pecado, e não está nem aí de se agitar na fé, e de pedir que Deus faça um mover dentro da tua vida e do teu coração, e ir à luta, meu irmão, minha oração por você chega aos ouvidos de Deus. Deus olha para você e fala, mas ele não quer nada. Ele dorme o tempo todo no culto. Na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Ele não acredita em nada que o pastor fala. O pastor fala e ele fica lá sentadinho, divagando lá fora da igreja. O corpo está na igreja. O coração e a mente estão lá fora. Muitos paralíticos emocionais, espirituais, que ficam dando desculpas para o agir de Deus. Ficam culpando os outros porque sua bênção não chega. Irmãos, nesses anos todos, como pastora, eu aprendi uma coisa pessoal minha. Deus me ensinou algo. Se eu não recebo de Deus, não é por causa do fulano, do ciclano. Deus não me abençoa porque tem coisa errada na minha vida. Não adianta eu mudar de igreja. Não adianta eu ir atrás do pregador mais consagrado. Eu não vou receber se eu for uma pessoa acomodada, que fico esperando o mais fácil, fico esperando o mais conveniente, faço minha própria religião, o meu próprio ensinamento e acho que vou para frente com isso. Não vou receber. Eu vou receber a hora que eu parar de ficar olhando e esperando e eu começar a orar, e eu começar a jejuar, e eu começar a ler a palavra. E quando eu vier aqui na frente com a minha pequenina fé, junto com a fé dos meus líderes, dos diáconos, dos pastores, a gente vai fazer uma corrente de fé ali e vai mover o coração de Deus. Deus tem que ver interesse no teu coração. Pare de dar desculpas esfarrapadas
para você mesmo. Meu relacionamento não vai bem, pastor. Eu amo tanto tal pessoa, mas não está dando certo. Ore, jejue, busque, vá ao encontro de Deus. E se Deus falar para você, como a pastora Gislaine pregou, acho que domingo ou quarta-feira passada, se é um relacionamento que você tem orado, tem jejuado, tem buscado, mas é um relacionamento que está destruindo tua comunhão com Deus, escolha Deus. Você já orou muito, já faz 38 anos que você está realmente se movendo em uma busca com o Senhor. E a resposta dele, não, não, não. Não é com essa pessoa, não é para você ser amigo dessa pessoa. Amigo também sofre, viu? Você sabia disso? Quem aqui teve um amigo bem assim que você gostava, ele pisou na bola, te traiu e você sofreu? Quem tem aqui? Eu creio que muita gente teve amigo assim. E você sofre. Fala, não acredito que o fulano fez isso comigo. Não acredito. E você passa ali um tempo, né, de um luto emocional. É por causa de um amigo? É por causa de um amigo. Porque a Bíblia fala que há amigo que é mais chegado que um irmão. Aí ele se torna um inimigo, né? E você já abriu o seu coração para ele. E você deixou ele pisar no seu coração. E fazer um canteiro de espinho no seu coração. Amados, quando Deus quer separar alguém de você, confie em Deus. Mas se Deus tem te dado carta branca para você orar, investir e buscar, vá em frente. Obedeça a Deus. E pare de dar desculpas. Eu quero encerrar essa pregação dando um testemunho da minha vida pessoal. Eu queria muito, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda tinha depressão, eu tinha ainda disritmia, eu tinha muitos problemas emocionais, era uma pessoa super medrosa, Deus ainda não havia feito algo na minha vida, Ele tinha começado a fazer algo na minha vida. E o meu primeiro emprego foi trabalhar com pessoas. E a coisa que eu mais detestava na vida é trabalhar com pessoas. E hoje eu trabalho só com pessoas. E eu fiquei 3 anos nessa firma. E eu falava, Deus, eu não gosto de trabalhar aqui. Tem que atender pessoa que é grossa, tem que atender pessoa que não sabe nem conversar com a gente. Quem trabalha com o público sabe como que é. E nessa época, eu tinha parado de ir na igreja. Porque aconteceu algumas coisas dentro da igreja, eu me machuquei, eu não me desviei, mas eu fiquei afastada da igreja. E conheci muita gente boa, não fiz nada de errado. E Deus começou a me cobrar para voltar. E nessa época eu falava, Deus, por favor, eu quero trabalhar em um emprego, eu quero trabalhar num banco, mas eu quero serviço interno e eu não quero trabalhar com gente na minha frente. E ali foi indo, irmãos, que Deus falou assim, você quer essa bênção de verdade? Você volta para mim. E eu me lembro que nesse dia eu estava muito oprimida, deprimida, estava passando ainda por uma depressão muito grande. Falei, Deus, eu não aguento mais. Aí eu me ajoelhei, comecei a orar. E já fazia muito tempo que eu não falava em línguas, que eu já tinha estado na igreja, recebido o batismo, dons, e estava tudo frio dentro de mim. E nesse dia eu comecei a orar e Deus ali teve um encontro comigo. E eu disse, Deus, a partir de hoje, nessa restauração, eu estou voltando para o Senhor. E o Senhor abre as portas, porque eu quero uma vida nova, quero ganhar melhor, quero trabalhar num banco, quero trabalhar num lugar que não precisa trabalhar de sábado.
E eu quero voltar para a igreja. Irmãos, naquela semana eu fui chamada para trabalhar no Bradesco, num departamento interno, no fundo de garantia, para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Era somente 6 horas por dia e não trabalhava de sábado. E posteriormente, sem nenhum curso superior, eu estava como gerente do departamento pessoal. Não demorou 6 meses. Isso é Deus. Eu parei de dar desculpas. E toda vez que minha mãe falava nesse período, Nelson, vamos para a igreja. Eu não vou para a igreja não, a igreja está cheia de gente falsa, cheia de gente mentirosa. Aconteceu algumas coisas na igreja, feita por homens, e que ferem vidas que vão embora. Eu dou graças a Deus que eu voltei, mas eu conheço muita gente que foi para o mundo. Por isso, cuidado, irmão, para que o teu testemunho não atrapalhe alguém que está começando na fé, porque eu ainda estava começando na obra do Espírito Santo. Eu não vou não, mãe. Que isso, estou cansada hoje. Não, hoje vai passar um filme legal, não vou sair não. Vamos, filha, vamos para a reunião de oração. Eu não, lá tem falso profeta. Eu tinha recebido uma falsa profecia. E essa falsa profecia prometia um emprego bom para mim e que eu tinha que largar um outro emprego. E aí eu fiquei 2 anos desempregada e o tal do emprego não chegou. Não vou não. O fulano que deu essa profecia para mim está lá. Mas onde ele estiver eu não entro. Desculpas, meu irmão. Não baseie a tua fé nas pessoas. Olha para Jesus. Para de dar desculpas para os ensinamentos de Deus a respeito da tua vida. Para de dar desculpas para não fazer campanha. Para de dar desculpas para não jejuar. Para de dar desculpas para não ler a Bíblia. Porque tempo se faz. Pelo menos 10 minutos, eu acho que dá para você conversar com Deus por dia. Para de dar desculpas, dizendo que você nasceu assim e assim você vai ficar até a morte. Aquele ditado, né? Pau que nasce torto não se endireita. No meio do reino de Deus não existe isso não. Jesus veio para transformar esse temperamento dificinho que você tem. Para fazer você uma nova vida, uma nova criatura. Para de dar desculpas esfarrapadas, se você quer ver milagre de Deus. Entra na obediência, na submissão ao que está escrito aqui. Aí você vai ver milagres.